Olá a todos, meu nome é Diogo Lazzaretti, sou sócio contador da Contábil Baum Limitada. Estamos dando início então ao nosso segundo vídeo da Semana da Reforma Tributária. Hoje falaremos sobre a reforma da renda, aprovada então pela Lei 15.270 de novembro de 2025. Antes de iniciarmos então o vídeo de hoje, a aula de hoje, já temos algumas alterações com base no vídeo de ontem, né? Então foi lançado uma nova nota técnica, quero abrir elas aqui junto com vocês. E vamos verificar aqui. Então, essa nova nota técnica ela traz respeito em relação ao destaque do IBS e do CBS. Então, ela está no portal da Nota Fiscal Eletrônica, aqui em Documentos, Notas Técnicas. Esse link já está na descrição do vídeo de ontem. E aqui nós temos, então, Nota Técnica versão 1.33, publicada na data de hoje. E vamos ver aqui o que ela traz de alterações. Vou puxar aqui mais para o lado. Então vamos lá. A principal alteração, como eu disse, está em correção das regras de validação e alteração da data de início da regra de validação. Então aqui nós temos o grupo UB1210, que trata exatamente do destaque do IBS e da CBS. Porém, importantíssimo salientar que essa nota técnica ela traz uma alteração em relação à data de validação desses eventos e não da obrigação do destaque em si, né? Então, essa implementação futura ela será das regras de validação. Então, você vai ter que continuar destacando esse imposto. Vamos até pegar aqui a nota técnica anterior para fazer um comparativo. Então, aqui ela está nos documentos não vigentes, tinha sido publicado em 25/11. Então, vamos abrir ela aqui. Onde aqui nós tínhamos ela, B1210, com obrigação a partir de 5 de janeiro de 2026. Agora, ela é uma implementação futura, mas, de novo, ela trata-se somente das regras de validação. Para mim, essa nota técnica ela somente piorou, né, de uma forma absurda a vida do contribuinte, pois além dele continuar sendo obrigado ao destaque, agora não vai mais ter a regra de validação. Ou seja, se tu tentar mandar a tua nota fiscal sem esses tributos, ela vai ser validada, né? Então isso remete a um erro por parte do contribuinte de maneira muito grande, muito gritante, gigantesca, né? Esse problema criado então por parte dessa nova alteração, nessa nova nota técnica, né? Então tanto é que a Receita Federal disponibilizou, após a publicação dessa nota técnica, um comunicado conjunto. Vamos abrir aqui no portal de notícias com o Comitê Gestor do IBS. Então aqui está o comunicado conjunto, publicado hoje de tarde, tá? Onde ele trata das obrigações para 2026. E aqui segue: emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque da CBS e do IBS, individualizados por operação, conforme as regras e layouts definidos em nota técnica específicas de cada documento. Ou seja, a nota técnica ela trouxe uma alteração quanto às regras de validação. A obrigação do destaque segue valendo conforme a lei. Então, muito cuidado você, empresário, fiscal, quem emite as notas fiscais, pois se você tentar emitir ela sem o destaque dos impostos, ela vai ser validada, mas você, como empresa, não estará cumprindo com as obrigações acessórias, acarretando, então, num recolhimento de IBS e CBS já em 2026, né, por um descuido daqui a pouco, um erro ali de que não está configurado alguma coisa correta, a nota ela vai ser validada. Então, muita atenção na emissão dos documentos fiscais, pois a obrigatoriedade do destaque segue conforme a lei, porém não vai mais ter, né, uma validação por parte da nota fiscal em si. Se você tentar emitir sem o destaque dos impostos, ela será validada, mas você, como empresa, não estará cumprindo com as suas obrigações acessórias, acarretando no pagamento desses impostos.
Então vamos voltar aqui e iniciar então o nosso vídeo de hoje, a reforma da renda. Então, quais que são as principais alterações para 2026? A mais divulgada e amplamente falada, né, a redução do imposto de renda mensal, a famosa isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Porém, eu não gosto de chamar de isenção, tanto que nem na própria lei está dessa forma, pois isenção é uma coisa que pode ser aplicada a todos, né? Então, ela trata-se sim de uma redução de valor, de modo que o imposto devido para quem ganha até R$ 5.000 por mês seja zero, além de uma redução para quem ganha, né, a partir de 5.000 até 7.350 por mês. Teremos também a tributação mensal das altas rendas, né? Então, para quem principalmente tira lucros ou dividendos acima de R$ 50.000 por mês, terá uma retenção na fonte automática de 10% desse valor. Vou explicar algumas regras um pouco mais à frente, né? Mas vai ter essa retenção já automática. E a tributação anual das altas rendas, né? Então, é importante salientar que ela não é a mesma coisa que a tributação mensal, não é simplesmente pegar uma, fazer vezes 12, né? Tem regras específicas para cada uma delas, né? Então, a tributação anual ela serve para quem ganha acima de R$ 600.000 no ano, né? Então, ela terá uma tributação mínima de imposto de renda que vai iniciar, né, a partir de 600 mil, chegando até 10% para quem ganha acima de 1.200.000. E também teremos uma tributação dos lucros remetidos ao exterior. Não vou abranger de forma muito branda esse assunto, esse tema, mas então passa também a ter uma tributação, uma retenção de 10% na fonte para quem remete lucros ao exterior. Existem também regras, né, de compensação e ressarcimento desse imposto, mas como eu disse, não será o foco principal desse vídeo, então eu vou me limitar, né, ao comentário desse item aqui somente nessa parte inicial. Então, a redução do imposto de renda mensal, como é que ele vai funcionar? Como eu disse, ele trata-se de uma redução de valor, então não há uma alteração na forma do cálculo do imposto de renda, nem mesmo uma atualização da tabela. Ela aplica uma redução de valor para quem ganha até R$ 5.000 por mês, de 312,89, de modo que o imposto devido seja zero. Como é que a Receita chegou nesse valor e tudo mais, depois eu vou mostrar, nós temos uma planilha preparada para isso, onde nós vamos calcular junto. E para quem ganha de R$ 5.000,01 até 7.350, também terá uma redução, calculado com base na fórmula ali apresentada na tabela, R$ 978,62 menos, né, um fator de redução ali, de modo que quando a pessoa atinja os 7.350 por mês de renda, esse fator de redução ele seja calculado zero. Então a pessoa a partir dali ela não tem mais direito à redução. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui na tela antes de nós ir para a planilha. Quem ganha R$ 5.000 por mês, então, antes da vigência da nova lei, que iniciará em janeiro de 2026, tinha um desconto de INSS de R$ 509,60 e um valor de IR de R$ 312,89, resultando, então, num valor de salário líquido de R$ 4.177,51. Vale salientar que o imposto de renda calculado é exatamente o valor proposto de redução na Lei 15.270. Então, como é que vai ficar depois? Exatamente um valor devido de IR zero. Um salário de R$ 5.000, o valor do INSS não muda, não haverá mais o desconto, pois essa redução ela será aplicada diretamente sobre o valor IR devido. Então, pega o valor do IR devido, menos a dedução prevista na lei, o valor do IR efetivamente a ser recolhido será zero, resultando então para, né, o funcionário um salário líquido de R$ 4.490,40. E quem ganha acima disso, para quem ganha, por exemplo, R$ 7.000 por mês, esse valor de redução ele também será menor. Então, um INSS de R$ 789,60 e um valor de IR de R$ 799,13 antes da aplicação da lei, resultando então num salário líquido de R$ 5.411,27. E depois do início da vigência, o valor do IR passará a R$ 752,53. Então veja que é uma diferença bem pequena. E o salário líquido, R$ 5.457,87. Vamos fazer aqui então
uns cálculos para ver como é que a gente vai chegar nesses valores. Aqui apresento então as tabelas de INSS e de IR que estão vigentes hoje. Então, para quem ganha, né, dentro dessas faixas de salário aqui o percentual de desconto, né, de cálculo do INSS e a dedução permitida. Bem como a tabela do IR, da mesma forma as faixas de salário. Aqui eu coloquei um valor, mas ele vai dali até o limite, diferente do INSS, que tem um valor teto de 8.157,41, o IR não tem, né? Mas apenas para fins de cálculo aqui no Excel, coloquei um valor, o percentual a ser aplicado e a dedução permitida também do cálculo do IR. Além disso, nós temos também a dedução mensal por dependente e o limite do desconto simplificado. Tá? Vamos agora, então, para como é que funciona esse cálculo. Veja que já tem um exemplo na tela, né? Então, 7.350, a pessoa ela vai ter um valor de INSS descontado de 838,60, né? Aplicando, então, a alíquota máxima, 14%, a dedução permitida. O valor do IR, tanto antes quanto depois, será o mesmo. A dedução é zero nesse caso. Mas agora vamos para o exemplo que está lá na apresentação. Por exemplo, para a pessoa que ganha R$ 5.000, o valor do INSS calculado, 509,60, né, um valor do salário bruto, multiplicado então pelo percentual correspondente, 14%, menos uma dedução permitida de 190,40, chegamos no valor de desconto, 509,60. Porém, a base de cálculo do IR, ela não é simplesmente o salário menos o INSS. Caso o funcionário, o empregado tenha optado pela opção do desconto simplificado mensal junto ao RH da sua empresa, esse é o que será considerado para o cálculo, né? Visto que ela não é necessária comprovação, né, de deduções, por exemplo, como dependentes. Então, o que é mais vantajoso para o empregado? Nesse caso, é o desconto simplificado mensal, 607,20. E foi esse valor que a Receita utilizou, né, para o cálculo da dedução que está proposta na lei. Então, como o desconto simplificado é maior do que o INSS, vamos utilizar a dedução do desconto simplificado. Chegando então numa base de IR de 4.392,80, aplicando a alíquota correspondente, 22,5, 675,49 a dedução, vamos chegar num valor de IR que antes era descontado do funcionário de 312,89, exatamente o mesmo valor proposto na lei. Após a aplicação, né, a vigência, então, em janeiro de 2026, o valor do IR devido será zero, né? O valor que antes era devido menos a dedução calculada com base na lei. Então, valor zero. E aqui a diferença, então, no salário líquido, né, do funcionário. Então, por exemplo, vamos para o exemplo dos R$ 7.000. Veja que agora o INSS, também devidamente calculado conforme a tabela, ultrapassa o limite do desconto simplificado. Então, a dedução a ser considerada nesse caso é diretamente o INSS, visto que é mais vantajoso para o empregado. Então, nesse caso, a base de cálculo do imposto de renda vai ser 6.210,40, a uma alíquota aplicada de 27,5%, a dedução prevista também 908,73, chegando a um valor de R antes da nova lei de 799,13. A dedução calculada com base naquela forma apresentada na tabela, 46,60, resultando então num valor de R a ser retido 752,53. Veja que a dedução ela é bem menor, né? E a gente consegue chegar nesse valor, por exemplo, 5.500. A dedução já é próxima aos 312. Pegando, por exemplo, já os 6.500, é R$ 113, mais longe dos 312,89 previsto na lei. Então ela é proporcional, né? De modo que ela chegue nos 7.350, seja de zero, tá? Mas e caso a pessoa tenha dependente? Digamos que nesse caso ela tenha um dependente aqui. A dedução considerada, ela já é o valor do INSS mais o dependente da pessoa. Ficaria então 699,19. É o mais vantajoso para o empregado que é aplicado nesse caso. A dedução, em contrapartida, ela acompanha o valor do IR, né, para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Então, no caso, o valor do IR para quem tinha um dependente
pagaria 292,19, a dedução acompanha, né, esse valor. Então, ela é até 312,89. Aí, no caso da pessoa ganhar, por exemplo, lá os 7 mil por mês. Então, aqui segue o mesmo valor da dedução, visto que o salário bruto é exatamente o mesmo, mas aqui a dedução considerada ela já é menor, então o valor do IR, em ambos os casos, também é reduzido. A dedução, em contrapartida, ela é mantida, visto que o salário bruto é exatamente o mesmo. Então, vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Então, vamos lá. Tributação mensal das altas rendas. Como é que vai funcionar esse negócio? Então, principalmente está sendo falado também, né, da retenção de 10% para valores acima de 50 mil reais. Isso atinge principalmente quem retira lucros ou dividendos, né, e eles terão essa redução quando retirados de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Tá? É importante salientar que, caso você tenha duas pessoas jurídicas, cada uma delas te paga 30 mil, por exemplo, de rendimentos isentos, dividendos ou lucros, né, o somatório delas dá 60 mil reais no mês. Porém, essa retenção ela se aplica somente pagando de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Cada uma delas fará a sua conta, né, o seu cálculo para fins de aplicação da retenção. Porém, por isso eu disse, não é simplesmente pegar o mensal e multiplicar por 12. Lá no anual, né, 60 mil por mês, 720 mil no ano. Então ele ultrapassa o limite da tributação mínima. Depois nós vamos fazer alguns cálculos também, né, para chegar e verificar quanto que seria essa tributação. Mas então aqui na tributação mensal, né, passa a ter uma retenção de 10%, principalmente sobre lucros e dividendos pagos em valores acima de 50 mil reais por mês, de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. E tá, mas e os lucros anteriores? Ah, eu trabalhei uma vida inteira, juntei meus lucros uma vida inteira, estão tudo dentro da minha pessoa jurídica, né? Uma parte está como imobilizado, outra parte está como estoque. Eu não tenho todo o lucro que eu construí no decorrer desses anos disponível para fazer a retirada antes da aplicação dessa lei. Como é que vai funcionar isso? A Receita, ela, então, estabeleceu um limite relativamente curto, que provavelmente ainda podem surgir algumas alterações ainda esse ano, mas como está na lei hoje, esses lucros eles precisam ser distribuídos, né, aprovados pelos sócios até 31 de dezembro de 2025. Então, você empresário que possui lucros acumulados, né, principalmente acima do limite da tributação anual das rendas, então dos 600 mil, ou até vai retirar, e isso ficaria num valor acima dos 50 mil reais por mês, precisa correr para que a gente consiga, né, aplicar ainda as regras de isenção. Tá? E até aqui vai já um fator histórico, depois nós vamos abrir a lei e vamos visualizar isso também. Mas os lucros no Brasil eles eram tributados até 1995. Então eles passaram a ter a isenção que nós conhecemos hoje a partir de 1996. Em compensação a essa isenção, né, criada em relação aos lucros distribuídos, foram instituídos no Brasil a CSLL, né, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, pagos pela pessoa jurídica hoje, e o adicional do imposto de renda, o famoso ADIR, de 10% para quem tem lucros acima de 60 mil no trimestre. Tá? Então, foi criadas essas compensações exatamente para trazer a isenção do imposto de renda. Então, muita gente fala, bah, os lucros são tributados em outros países e tudo mais. Né? Então, só que aqui no Brasil eles também eram, e foram criadas essas contramedidas para que fosse aplicada essa isenção. Porém, esses impostos que nós já pagamos hoje, e muitas vezes acaba caindo no esquecimento popular, não lembra para que servem, eles eram exatamente uma contramedida para a isenção da distribuição de lucros. E eles não foram extintos, eles seguem valendo. Porém, foi criada uma nova tributação, só que agora voltada para a pessoa física. Esses impostos que eu comentei anteriormente, CCLL, o adicional do imposto de renda, eles são tributados na pessoa jurídica. Tá? Então, muito cuidado que essa tributação mensal, né, a própria retenção, por mais que ela ocorra na pessoa jurídica, ela é uma tributação da pessoa física. Tá? Então, muito cuidado nesse detalhe,
pois existem muitos vídeos por aí do pessoal falando e de maneira incorreta, tá? Que a tributação, por exemplo, a pessoa retirou 100 mil reais num mesmo mês. Vai ter que gerar um DARF de 10 mil. Não, não vai ser bem assim. Esses 10 mil, eles já têm que ser líquidos. Então, nós ainda temos que fazer uma conta inversa para chegar no bruto, para ver o quanto que seria o IR devido, né? Que já antecipo, por exemplo, nesse caso, seria 11.111 reais com 11 centavos. Né? Então, o valor bruto da distribuição de lucros daquele mês, para que sobre líquido os 100 mil para o empresário, teria que ser 111.111 reais com 11 centavos, gerando desse valor 10%. Tá? Então, muito cuidado aí em relação a essa tributação. Ela ocorre, né, a retenção por parte da pessoa jurídica, mas ela é aplicada à pessoa física. Tá? E também com relação a esses lucros anteriores, bastante atenção, pois nós temos um prazo muito curto. Existem, né, como eu disse, discussões, alterações, projeto de lei até para alterar esse prazo, mas, por enquanto, conforme está na lei hoje, o prazo para aprovação desses lucros anteriores, lucros até 31 de dezembro de 2025, é que eles sejam aprovados até 31 de dezembro de 2025. Um prazo impossível de ser cumprido no operacional, mas nós aqui do Contábil Baum estamos tratando isso com a máxima urgência para os clientes que necessitam. E como é que fica para o Simples Nacional? Retém os 10%? Não retém? Segue isento? Segue a mesma regra que está hoje? Segue os lucros isentos mesmo na declaração de imposto de renda da pessoa física? Vamos lá. Aqui nós temos, né, uma divergência, então, um cuidado que nós temos que tomar bastante grande quanto às legislações. Depois, de novo, vou abrir as leis ali, a gente vai conseguir enxergar isso melhor. Mas, em tese, o Simples Nacional estaria dispensado da retenção dos 10%. Tá? Então, é possível retirar os lucros acima de 50 mil reais por mês dentro do Simples Nacional, sem que haja a retenção dos 10%. Tá? Porém, esse lucro ele não segue isento. Lá na declaração de imposto de renda de ajuste anual da pessoa física, esses lucros serão tributados na tributação anual das altas rendas. Então, até por isso, de novo, não é a mesma coisa mensal e anual. Não é simplesmente fazer vezes 12. Mesmo os lucros do Simples Nacional, em tese, tá? Em tese, aqui nós entramos depois, né, numa discussão jurídica bastante grande. Vamos abrir as leis, nós vamos discutir um pouco sobre isso depois. Mas, em tese, eles também serão tributados, né, na pessoa física pela tributação das altas rendas de forma anual. Então, a retenção, em tese, estaria desobrigado, mas os lucros tributados depois na pessoa física, na declaração da pessoa física. Nós, aqui do escritório, estamos fazendo também, a título de prevenção, né, um contato com os clientes que distribuem lucros acima de 50 mil reais, mesmo estando dentro do Simples Nacional. Porque é uma forma exatamente de prevenir. Tá? Então, existe essa discussão desse tema na lei, então nós já estamos tratando dos clientes algumas alternativas de como é que a gente consegue fazer né, para retirar esses lucros sem que haja limite. Então, tentar o máximo possível resguardar ao empresário. E a tributação, então, anual das altas rendas. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos passar a ter, então, uma tributação mínima dos rendimentos para quem ganha acima de 600 mil no ano. Como é que vai funcionar essa tributação mínima? Ela não substitui, de novo, o cálculo do imposto de renda de acordo com a declaração da pessoa física, mas ela institui um valor mínimo a ser recolhido de imposto, de acordo com o valor recebido pela pessoa física. Esse percentual ele vai de 0 a 10%, né, atingindo então o seu limite de 10% para quem ganha 1.200.000 no ano ou acima disso. De novo, isso trata-se de uma tributação mínima, né, para rendimentos acima de 600 mil até 1.200.000, ele será um cálculo também linear, né, de forma que, por exemplo, pega os 900 mil que está bem no meio, a alíquota mínima a ser aplicada na declaração de ajuste anual será de 5%, exatamente também a metade. Então depois eu vou fazer uma conta ali com vocês para como é que vai chegar nesses valores.
tá? E, tá, Diogo, o que que entra nessa questão dos rendimentos? O que que é um rendimento? É somente a distribuição de lucro? Não é somente a distribuição de lucro. São os lucros que a empresa recebe, que a pessoa física recebe das pessoas jurídicas, bem como alguns rendimentos, o próprio prolabore, salários ou aluguéis recebidos. Então, basicamente ali vários dos rendimentos que hoje a gente coloca dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física compõem a tributação, né, o cálculo do rendimento anual para chegar na tributação mínima. Inclusive, por exemplo, os lucros que hoje são considerados isentos, juros de capital próprio que são considerados tributação definitiva, efetiva na declaração, então que eles não entrariam no cálculo, né, do imposto de renda a ser pago, né, pela declaração da pessoa física, mas eles entram junto para o cálculo, né, da tributação mínima, né? Então eles vão somar juntos para chegar nesses rendimentos, se estará acima dos 600 mil ou não. Então, bastante cuidado aí, bastante alterações que nós vamos ter na declaração de imposto de renda da pessoa física. De novo, vale salientar que a lei ela passa a vigorar a partir de janeiro de 2026, então toda essa tributação por parte anual da pessoa física, nós vamos enxergar isso somente na declaração de imposto de renda de 2027, quando nós formos entregar referente a 2026. A declaração de imposto de renda da pessoa física de 2026 referente a 2025 segue normal. Tá, Diogo, mas tu falou o que que entra, basicamente tudo, tô apavorado. O que que não entra nessa conta? Existem algumas regras, né, 12 para ser específico ali, que a Receita colocou na lei, depois nós vamos abrir também ali para dar uma olhada, que não vão entrar para o cálculo, para o somatório dos rendimentos da declaração. Entre eles, por exemplo, rendimentos de LCI, LCA, fundos imobiliários, alguns deles, também parte isenta da renda rural, calculada na declaração de imposto de renda da pessoa física, aposentadoria para quem tem 65 anos ou mais, ou recebe pensão via moléstia grave, também entra nessa conta, adiantamento de herança, entre outros. Tá, Diogo, mas eu já paguei tudo isso na pessoa jurídica, agora tem que pagar mais 10% na pessoa física, isso vai virar mundaréu de imposto. A Receita colocou um limitador, tá? E daí eu vou abrir com vocês ali depois também um cálculo, mas o que que é esse limitador? Ele fica limitado ao valor exatamente que pode, né, que teria que ser devido pela pessoa jurídica. Hoje no Brasil, então, nós pagamos os 15% de imposto de renda mais os 10% do adicional, mais os 9% da CSLL. Inclusive, esses dois já para que não tivesse a tributação em cima dos lucros. Mas somando tudo isso, nós temos um percentual de 34%. Existe um limitador maior, principalmente para bancos, né, e instituições financeiras, de 40% a 45%, mas, em geral, as empresas operacionais do Brasil elas vão entrar dentro desses 34%. E como é que vai funcionar essa conta para nós chegarmos nos 34%? Vai ser calculado o percentual efetivo de imposto pago pela pessoa jurídica, de imposto de renda e contribuição social, pagos pela pessoa jurídica, em comparação com o seu lucro líquido. Tá? Então, depois vai ter um cálculo ali, mas a pessoa jurídica, quando solicitado pela pessoa física, vai ter que repassar essa informação. Então, pensa em, principalmente, empresas com múltiplos sócios, tu tem que repassar essa informação para cada um deles, para todo mundo que solicitar, né, o quanto que foi efetivamente pago de imposto de renda dentro da pessoa jurídica, para que elas possam somar isso na pessoa física e ver se tem direito à redução ou não, tá? Então é visto o percentual efetivo pago pela pessoa jurídica, no caso quando tem essa distribuição de lucros ou dividendos, mais o percentual efetivo a ser pago pela pessoa física na declaração de ajuste anual. Se esse somatório ultrapassar os 34%, será aplicado um redutor, para que ele fique até 34%. Tá? Então, ele tem esse limitador, né? E, de novo, o percentual efetivo pago pela pessoa física, ele não é simplesmente calculado, né, de acordo com a tributação anual. Essa tributação anual ela é uma tributação mínima de imposto. O cálculo do imposto dentro da declaração é outra coisa. Vai ficar bem complexo, bem mais confuso.
Então, muita atenção, você que faz o imposto de renda, né, verifique profissionais habilitados. Nós aqui do Contábil Baum já estamos aptos, né, para fazer essa conta. Claro que também, de novo, muita regra pode mudar até a declaração de imposto de renda de 2027, mas nos mantemos sempre atualizados. Vamos colocar aqui então agora as planilhas de cálculo novamente, trazer elas para cima. E vamos verificar como é que vai funcionar então essa tributação mínima do imposto de renda. Eu não trouxe aqui, né, todo o cálculo da declaração, porque existem N fatores a serem calculados, mas aqui vai como é que é a tributação mínima. Então, quem ganha 600 mil no ano, a alíquota mínima, por enquanto, é zero. Quem vai atingir o 1.200.000 vai pagar os 10%, tá? Então, na declaração de imposto de renda dessa pessoa que ganha, por exemplo, 1.200.000, o mínimo de imposto de renda a ser pago será de 120 mil reais. Claro que aqui depois ainda entra a retenção, quanto que teve a retenção, se teve pagamento durante o ano, mediante carnê-leão, né, etc. Então, muitos fatores que eu não consigo, não tem como nós simplesmente lançar aqui numa planilha e vai ser dessa forma, tá? Mas então o imposto de renda mínimo calculado para essa declaração será de 120 mil reais, tá? Então, da mesma forma, por exemplo, pega alguém que ganhou 1.500.000, ainda assim segue os 10%. Então, ele tem essa questão do limitador também a 10%. Tá, e quem ganha, por exemplo, 900 mil, que nem eu comentei antes, que fica exatamente no meio, é os 5%. Então, ela é uma alíquota totalmente linear, né? Então, 650 mil vai pagar 0,83 de imposto mínimo a ser destacado, né? E ela vai crescendo, então, ali até, por exemplo, pega 1 milhão aqui, 6,67%. Então, ele é completamente linear. Conforme sobe o rendimento, sobe também o valor de imposto mínimo da declaração de imposto de renda da pessoa física. Tá, Diogo, e o limitador que tu comentou antes? Vamos pegar, por exemplo, um caso aqui de uma pessoa jurídica que pagou de tributos, imposto de renda e contribuição social, num ano, 600 mil reais. E essa pessoa jurídica, ela teve, por exemplo, um lucro calculado de 2 milhões. Então, esse valor de tributos pagos corresponde a 30%, tá? Do lucro líquido da pessoa jurídica. Na pessoa física, digamos que essa pessoa física recebeu lucros, né, dessa pessoa jurídica, então de valor, por exemplo, 1.200.000, ou, né, 1 milhão e mais 200 de outras fontes, mas o rendimento dessa pessoa física foi calculado em 1.200.000, aplicando-se então a alíquota de 10%. Se nós somarmos esses impostos pagos, né, principalmente, na verdade, o que tem somado aqui é principalmente o percentual, então estará sendo pago 40% num total, né? Então nós temos o limitador de 34 e será aplicado na declaração de imposto de renda pessoa física um redutor de 6%, né, de 72 mil reais. Então, ficando um imposto mínimo líquido a ser destacado nessa declaração de imposto de renda dessa pessoa física de 48 mil reais, de forma que o total pago de tributos nessa conta, né, então fique dentro dos 34%, que correspondem, de novo, 15% de imposto de renda, 10% de adicional e mais 9% da CSLL. É dessa forma que é feito o cálculo, dessa forma que nós chegamos nesse limitador. Então, bastante atenção quando for fazer essa declaração de imposto de renda da pessoa física, principalmente você que retira lucros, né, de alto valor, tem uma empresa principalmente do lucro real, então vai ter um impacto aí bastante grande caso você não cuide, né, desse redutor. Então, vamos voltar aqui de novo para a apresentação. Aí, o que fazer agora? Como nós vamos fugir toda essa tributação que nós estamos tendo? Existem algumas alternativas, tá? Até já vamos abrir a lei aqui juntos, para nós olharmos elas. Então vamos pegar aqui a lei 15.270 de 2025. Aqui o primeiro link, bem fácil de achar. Tá? Então a lei 15.270, ela altera
as leis 9.250, que trata da tributação da pessoa física, e a lei 9.249, que trata da tributação da pessoa jurídica. Essa lei que trouxe, então, a isenção dos lucros a partir de 96, bem como a instituição da CSLL e do adicional de imposto de renda. Tá? Então, aqui nós temos algumas alterações. Então, em relação à pessoa física, foi incluído o artigo 3º-A, onde está aquela tabela que eu apresentei antes. Tá? Então, aqui está a tabela de redução do imposto de renda mensal. De novo, não altera o cálculo, né? Uma grande crítica minha, eles não alteraram a tabela do imposto de renda, de forma que simplificaria muito, né, a maneira como isso vai ser calculado, mas é aplicado uma redução do valor a ser pago mensalmente. Então, aqui fica, né, um grande cuidado, pois não foi alterado a forma de cálculo, é apenas aplicado uma redução do valor. Então, está aqui ela instituída, né, alterando a lei, bem como, né, a redução. Então, ele fica determinado aqui de forma progressiva. Então, aqui eu não vou abrir eles todo, mas vamos lá. E aqui nós temos, então, o capítulo 2A da tributação mensal de altas rendas, também incluído agora com a Lei 15.270. E aqui ele está, a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, o pagamento, creditamento, emprego, entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil, em montante superior a 50 mil, em um mesmo mês fica sujeito à retenção de imposto de renda alíquota de 10% sobre o valor total pago, creditado, empregado ou entregue. Tá? Então, são vedadas quaisquer dedução. Então, e aqui estão a regrinha para os lucros anteriores. Então, não se sujeitam ao imposto de renda da pessoa física. De novo, essa parte da lei que nós estamos lendo, ela está alterando a 9.250, que trata da tributação da pessoa física, tá? Os resultados relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025. Porém, essa distribuição ela tem que ter sido aprovada pelos sócios até 31 de dezembro de 2025. Como é que nós vamos comprovar isso para a Receita? Se o ano nem terminou, nós já temos que fechar o balanço, fazer uma reunião de sócios, aprovar esses lucros, contabilizar, distribuir ou pagar até 31 de dezembro. Então é um prazo operacional impossível de ser concluído. Então, você pode ter movimentações, você pode ter vendas ainda acontecendo em 31 de dezembro. Tá? Então aqui existe um cuidado, por isso eu disse uma atenção muito grande, que depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas é um prazo, infelizmente, impossível de ser concluído. Aqui nós temos também um aumento, né, do desconto simplificado a partir do ano calendário 2026, então na declaração somente de 2027. E aqui daí uma redução também do cálculo do imposto da forma anual, tá? Então também foi incluso o artigo 111, o artigo 11A, tá? E aqui daí nós temos então da parte da tributação mensal, tá? De novo ele está alterando a lei 9.250. E aqui nós temos então da tributação anual das altas rendas, onde a partir do exercício 2027, ano calendário 2026, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a 600 mil, fica sujeita à tributação mínima do imposto de renda da pessoa física, nos termos a seguir. Então, aqui que nós temos que ter um cuidado bastante grande, tá? Porque, principalmente, não vai ter nenhuma alteração para o imposto de renda 2026, pois ele é referente, relativo ao ano calendário 2025, onde ainda não tem a aplicação da nova lei. Então, aqui, ó, para fins do disposto no caput desse artigo, serão considerados, né, na definição da base de cálculo da tributação mínima, o resultado rural, apurado nas formas dos artigos tal, rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive tributados de forma exclusiva ou definitiva. Os juros de capital próprio, que era uma tributação de forma exclusiva, definitiva, entra junto para o cálculo para, né, verificar qual foi o total dos rendimentos recebidos. Os rendimentos isentos e sujeitos à alíquota zero, né, ou reduzido. Então, deduzindo-se exclusivamente
Aqui está o que não entra. Ganhos de capital, pois eles têm uma tributação própria, tá? Então, exceto os decorrentes da bolsa. Então, eles não vão entrar, por exemplo, tu vender um imóvel com ganho de capital. Esse ganho de capital ele não vai entrar no cálculo do rendimento, tá? Rendimentos recebidos acumuladamente, então principalmente o mais conhecido, atrasados do INSS. Recebi um valor alto, né, de um processo que eu tinha com o INSS, veio tudo agora de uma vez, por causa disso agora eu vou ter uma tributação mínima. Não, os rendimentos recebidos acumuladamente não entrarão na conta, tá? Os valores recebidos por doação em adiantamento da legítima ou da herança, rendimentos oferidos em contas de depósito de poupança, poupança então rendimentos não entra. Remuneração produzida pelos seguintes títulos. Eu não vou ler todos, mas aqui tá os mais conhecidos, por exemplo, LCI, tá? Títulos de valores e valores imobiliários em projetos de infraestrutura, fundos de investimento de que tratam o artigo tal, então muito cuidado com as legislações correlatas, tá? Fundos de investimento de que trata o artigo tal, então não são todos 100%. Então aqui tem os fundos de investimento imobiliário, Fiagro. Aqui a remuneração produzida pelos seguintes títulos: CDA, LCA, CDB não está, CDB entra na conta, tá? A parcela do imposto de renda isenta relativa à atividade rural. Os títulos recebidos a título de indenização por acidente de trabalho, danos morais, corporais, morais, tá? Ressalvados os lucros cessantes. Rendimentos recebidos de que tratam o inciso 14º e 21º da Lei 7.713 de 88. Aqui seria moléstia grave, tá? Então quem tem aposentadoria especial. Rendimentos de títulos e valores imobiliários isentos, sujeitos a alíquota zero do imposto de renda, exceto rendimentos por ações e demais participações societárias. E os lucros e dividendos. E aqui, de novo, relativos apurados até o ano calendário de 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 pelo órgão societário competente para tal deliberação. E desde que, aqui uma nova regra, o pagamento, creditamento, emprego ou entrega ocorra nos anos calendários de 2026, 27 e 28. Então, nós ainda temos um prazo a ser pago esses lucros. E esse prazo, inclusive, ele tem que estar previsto no ato da aprovação. Então, veja a quantidade de regras que nós temos aí para que esses lucros apurados até o ano calendário de 2025 não se apliquem a essa nova lei. Né? Então, não se apliquem à retenção dos 10%. Aqui, então, nós temos a alíquota mínima, né? Então, que ela vai ser calculada proporcionalmente. Então, quem ganha acima de 1.200.000 será de 10%. Para quem ganha acima de 600 mil e inferior a 1.200.000 será calculado com base nessa fórmula aqui, que foi aquela mesma que eu coloquei ali no Excel, a gente conseguiu verificar. Tá? Então, aqui daí eu não vou abrir todos, né? Mas ele será apurado a partir da multiplicação da alíquota da base de cálculo com a dedução dos devidos impostos e tudo mais. E aqui nós temos no artigo 16b a limitação, tá? Então, como é que vai ser calculada essa limitação? Ela é a soma da alíquota efetiva da tributação dos lucros na pessoa jurídica com a alíquota efetiva da tributação mínima do imposto de renda aplicado à pessoa física, tá? Beneficiário. Se ela ultrapassar, então se nós pegar a alíquota efetiva paga pela pessoa jurídica com a alíquota efetiva paga pela pessoa física, somar isso e isso ultrapassar o somatório de imposto pago pela pessoa jurídica, então soma das alíquotas nominais de imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL, em comparação ao quê? Em comparação ao lucro que aquela pessoa jurídica teve no ano calendário anterior, será concedido um redutor da tributação mínima do imposto calculado sobre os referidos lucros e dividendos pagos. Tá? Então aqui está 34% para pessoas jurídicas não alcançadas pelo disposto nos incisos 2 e 3. 2 é 40% para pessoas jurídicas de seguro privado, capitalização, e 45% para as pessoas jurídicas aqui que tratam então dos bancos. Tá? Não vamos abrir a lei, não tem necessidade. Aqui mais algumas regrinhas. Tá? E aqui, por fim, então, artigo 3º.
Agora ele começa a alterar a lei da pessoa jurídica, tá? 9.249 de 95. E é aqui que nós entramos depois numa discussão. Eu vou ler primeiro, depois a gente continua a conversa. Mas o artigo 10º, alterado então, ele tem os lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 96, né? Eles não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica. E aqui foi incluso, então, o parágrafo 4º. Os lucros ou dividendos pagos ou creditados ou remetidos ao exterior ficarão sujeitos à incidência de imposto de renda da alíquota de 10%. Não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda, nos termos deste artigo, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025, né? Desde que seja até o ano calendário de 2025, ou anteriores, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025. De novo, essa lei é um prazo impossível operacionalmente de ser cumprido, mas é como está na lei. Existem discussões para alteração, mas vigente hoje é isso aqui. Tá? Então, tenham sido pagos ou creditados. Aqui daí nós temos mais algumas regrinhas. Tá? E daí aqui, vamos lá. Tá, Diogo, mas que nem tu comentou do Simples Nacional, qual que está a discussão? Essa lei 15.270, ela trata-se de uma lei ordinária, tá? E aqui nós temos, então, por exemplo, uma hierarquia das leis. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma imagem. Aqui nós temos uma boa imagem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não. Vou abrir a imagem no separador. Então, aqui. A lei master, né, digamos assim, então, do Brasil, Constituição Federal, seguida pelas leis complementares, lei ordinária, medidas provisórias e resoluções. Em tese, uma lei abaixo na hierarquia não pode alterar uma lei acima, tá? Então, essa lei 15.270, ela trata-se de uma lei ordinária, né? Então, ela não poderia, em tese, alterar uma lei complementar. Tá, Diogo, mas qual que seria, por exemplo, uma lei complementar? Vamos pegar aqui, lei complementar, tá, 123/06. Aqui está, então, a lei complementar 123 de 2006, a famosa lei do Simples, tá? Onde ela tem aqui no seu artigo, vamos lá, 14º, deixa eu botar aqui, artigo 14º. Consideram-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados, que no caso daí sim teriam a tributação. Então aqui na lei complementar, né, nós temos então uma isenção por parte do imposto de renda das empresas do Simples Nacional, tá? E então aqui já começa um debate jurídico, tá? Então uma lei pode alterar, não pode alterar. E aqui também tem, né? Trata que a isenção do artigo 14º, ele fica limitado aos percentuais de presunção, por exemplo, do lucro presumido. Tá? Então, por exemplo, uma empresa de serviço só pode distribuir até 32% do seu faturamento, né, considerado como lucro. Do contrário, ela precisa ter obrigatoriamente uma contabilidade regular, de forma que evidencie lucros superiores. Então, nós aqui do Contábil fazemos contabilidade regular para todos os nossos clientes do Simples Nacional. Então, eles conseguem, de forma contábil, evidenciar quando há um lucro superior ao limite e assim manter então a isenção. Então, mas aqui está um grande porém. E como eu comentei, a Lei 15.270, aqui no artigo 3º, o que trata a questão da retenção dos 10%, no que tange a pessoa jurídica, o seu artigo 10º, ele não faz menção às empresas do Simples Nacional.
Então, aqui, quando nós temos no artigo 10º, lá da Lei 9.249 de 95, alterada pela Lei 15.270, que trata da obrigação da pessoa jurídica de reter os 10%, ela não está prevista para as empresas do Simples Nacional. Então, como nós podemos ver aqui, no artigo 10º, os lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributados com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda. Então, pode ver que esse artigo 10º, ele não traz menção ao Simples Nacional, de forma que a alteração proposta pela Lei 15.270, ela não abrange o Simples Nacional no que tange à retenção do imposto de renda. Tá? Então, aqui um cuidado bastante grande. Porém, aqui no que nós trazemos da parte da Lei 9.250, que nós temos da pessoa física, ele aqui tem a previsão, tá? Mas, de novo, essa previsão de retenção, ela é com base na pessoa jurídica. E a lei do Simples, ela não tem previsão, não foi alterada. Então, por isso, em tese, não tem a retenção dos 10% para empresas do Simples Nacional. Tá, mas Diogo, tu disse que a tributação anual daí entraria. A Lei 9.250, lá de 95, alterada então pela Lei 15.270, aqui ela traz, né, o que entra, né, como cálculo para fins de chegar no rendimento da pessoa física para calcular um imposto mínimo. E ela tem aqui as exclusões, né, o que não entra no cálculo. E em nenhum momento é feito menção dos lucros recebidos por empresas do Simples Nacional. Então, em tese, a pessoa física, ainda que esses lucros venham de empresa do Simples Nacional, elas vão compor o cálculo do rendimento total anual e em continuidade a isso, a tributação mínima da pessoa física. Então, aí um grande porém. Então, vamos voltar agora para a apresentação, Diogo. O que eu posso fazer, eu, empresário, para fugir dessa tributação? Tá? Então, principalmente conforme a lei, apuração de um balanço ou balancete especial, se isso estiver previsto em seu contrato social, que você pode fazer dessa forma, eu recomendo, pega um balanço mais atual que você tiver, ou, né, nós aqui estamos propondo para nossos clientes, quem tem, fazer um levantamento de um balanço especial até outubro, novembro, setembro, dependendo de cada caso, de cada cliente, faz o levantamento de um balanço especial, faz um registro de uma ata na junta comercial, né? Na lei está lá registrado pelo órgão competente, então eu recomendo fazer isso na junta comercial. Ah, mas eu vi que não precisa, que estaria dispensado de fazer o registro na junta, somente a ata, né? Então, ok, não quer fazer, não precisa. Mas nós vamos sempre optar pela prevenção. Então, tu vai deixar de pagar um valor de uma ata registrada na junta comercial para daqui a pouco acabar sofrendo com uma tributação de 10% sobre todo o lucro, muitas vezes construídos por uma vida inteira dentro de uma pessoa jurídica? Eu não arriscaria. Não sei você. Mas então, o que fazer agora, já em dezembro? Faz a apuração de um balanço, ou junta um balanço mais atual que você tenha, peça para o seu contador fazer um balancete especial mais atualizado possível, faz uma ata e registra ela na junta comercial, ainda dentro de dezembro, se possível, né? Vamos sempre optar pela prevenção, para que você tenha garantia de que esses lucros sejam isentos, tá? E faça o pagamento desses lucros até 2028. É importante salientar que ele tem que ser pago até 2028, cumprindo os prazos da ata. Tá? Então, muito cuidado também na elaboração dessa ata, não é simplesmente largar de qualquer maneira, que não, vai ser assim, tá bom assim, depois eu vejo como é que eu pago. Não, os prazos têm que estar claros, definidos, em forma, valor, tudo certinho, já dentro da ata. Então, corra para que você não tenha que sofrer com essa tributação. E lembra que eu comentei que essa tributação é de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Uma das opções que está sendo também bastante estudada aqui por nós é a criação de holdings, uma holding patrimonial, né, uma holding sucessória. Então,
o benefício da holding é que exatamente ela vai poder receber esses lucros sem a tributação, visto que esses lucros eles são de uma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. A tributação de uma pessoa jurídica para outra segue isento, não tem aplicação da nova lei. Então a holding, ela, além de fornecer várias vantagens tributárias, né, como um percentual normalmente menor do que a tributação pela pessoa física, que chega a alíquotas de 27,5%, principalmente para aluguéis recebidos mensalmente, né, entre outros rendimentos e atividades operacionais, a pessoa jurídica, ela normalmente, grande parte, ela é muito mais vantajosa. Nós ainda temos a opção, então, da distribuição de lucros de uma empresa operacional para a sua holding familiar, né? Então patrimonial, onde ali não vai ter a tributação e você consegue adquirir patrimônios dentro dessa holding, né? Até com fins de proteção, com os lucros vindos dessa empresa sem a tributação. E aqui então, né, a outra vantagem da holding, a proteção patrimonial. Esses bens eles não ficam automaticamente ligados com a sua pessoa física, né? Então aqui nós já temos uma proteção maior, principalmente no caso de uma dívida, às vezes até um acidente de trânsito, por exemplo, mas elas já não têm uma comunicabilidade automática, né? Então, caso você tenha, por exemplo, algum bem na pessoa física ou bens imóveis, né? Às vezes vários, mais de um carro, mais de um imóvel, né? E aconteça algum imprevisto e você tenha que acaba, né, tendo isso tomado, retido ou alienado, né, ou até leiloado muitas das vezes, isso junto numa holding, caso esse imóvel, né, o patrimônio esteja dentro de uma holding, ela não tem uma comunicabilidade automática. Então ele está, de certa forma, protegido ali dentro. Além, obviamente, de um planejamento sucessório. Tá? Então ele evita, além de tributação, né, uma dor de cabeça gigantesca. Então quando você faz, por exemplo, tem todo o seu patrimônio dentro de uma holding e ocorre, por exemplo, um inventário, o inventário ele se dá das cotas da holding. Não é necessário pegar todos os imóveis que uma pessoa física tenha, levar todos eles a registro, colocar o percentual de cada herdeiro dentro da matrícula, depois vende, tem que pedir para todo mundo assinar. Não, é feita o inventário, então, das cotas. Além de que essas cotas em vida, você ainda pode fazer doação, cessão ou até alienação, né? Vender a pessoa jurídica ao invés de vender o imóvel. Então, o imóvel ele segue no nome da pessoa jurídica e troca, muitas vezes, é o sócio. Então, é uma vantagem, de novo, tributária, alienada ao planejamento sucessório, bem como uma proteção patrimonial. Então, uma alternativa, né, bastante atrativa para você, empresário. E é isso. Nós resolvemos para você. Nós, da equipe do Controle Bom, estamos amplamente estudando, sempre antenados nas legislações mais atuais possíveis. Então, hoje já estamos trazendo, né, principalmente a alteração, por exemplo, da nota técnica que teve hoje mesmo, em comparação ao vídeo de ontem, já estamos nos atualizando, estamos trazendo, então, sempre de forma mais atualizada possível a legislação para você, empresário, não ter que se preocupar quanto a isso. Então, solicite principalmente um orçamento da sua holding, verifique a necessidade daqui a pouco da criação de uma para você, pois além do benefício tributário em relação aos lucros, existem ainda muitos outros. E é isso, gente. Muito obrigado por ficar até aqui. Foi um vídeo bastante extenso, com bastante conteúdo, bastante tributação de um lado para o outro. Mas conte conosco que nós vamos estar sempre aqui à disposição para ajudá-lo. Agradeço imensamente e até mais.